Olá, meus amigos, graça e paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para gravar a mensagem para vocês. Essa é a quinta mensagem na nossa série Prioridade, que está indo no ar todos os domingos às 4 horas da tarde. Convido você a acompanhar nossas mensagens. Deus tem falado grandemente aos nossos corações, viu? Deus possa abençoar você, a tua casa, a tua família, que reservou o seu tempo para ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Deus abençoe vocês grandemente. Quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo 33, no versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Então disse-lhes: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Sabe, se eu fosse descrever a vida para vocês, eu descreveria que a vida é como se fosse fazer uma viagem. E a gente escolhe as pessoas que vai nessa viagem conosco. A vida é como a gente andar de trem. Provavelmente você já andou de trem. E cada cidade que a gente adentra, quando a gente está andando de trem, é uma visão nova, é um olhar diferente. E a cada estação, pessoas desembarcam e pessoas embarcam. Sabe, na nossa vida não é muito diferente. Na nossa vida, a cada estação da nossa vida, a cada momento, cada período da nossa vida, pessoas entram em nossas vidas e pessoas saem de nossas vidas. E tem pessoas que saem de nossas vidas e deixam marcas. Marca essas, boas ou ruins. E tem pessoas também que entram em nossas vidas para ajudar a gente na nossa caminhada. Se eu fosse descrever vida para você, a vida é como fazer uma viagem. Como um pai de família arruma ali, faz um preparativo da viagem para a família dele. E ele pega o destino, praia. Quem não gosta de ir para a praia? Ele faz a reserva no hotel, ele faz a manutenção preventiva do carro. A mãe cuida de todos os preparativos ali que tem que fazer pelas crianças, arruma as malas, arruma as roupas, coloca tudo que necessita. E essa família parte para essa viagem. E no meio dessa viagem a mãe começa a passar mal, sabe? E aí o pai tem que parar no meio da estrada, no meio de alguma cidade, perto de um caminho, indo seguindo para a praia. E ele para no hospital e o médico fala que a esposa dele tem que ficar em observação provavelmente por 3 dias. E aí a mãe chega e fala para o pai assim: olha, vai com as crianças, o hotel já está pago, já foi feita a manutenção no carro, vocês estão seguros, vai na viagem. E sabe, e caminhar e prosseguir a viagem, dar continuidade à viagem, sem a pessoa talvez mais principal dessa viagem, acaba perdendo o sentido da vida. Talvez o pai poderia continuar a viagem para que os filhos não ficassem sem curtir ou sem perder aquela viagem. Mas quando chegasse lá naquela viagem, estava faltando alguém. Iria faltar a peça mais principal daquela viagem, que era a mãe. Provavelmente o pai não ia fazer aquela viagem, a viagem ia acabar por ali. Porque a pessoa mais principal, a pessoa mais importante e especial da viagem, iria ficar para trás. Esse texto que a gente acabou de fazer referência, Deus chama o povo de Israel para fazer uma viagem com ele. Se dá início ao Egito. E Deus fala: vamos seguindo que eu vou guiar vocês no meio dessa viagem. E no meio da viagem Deus proporciona tudo o que eles necessitam, que eles precisam. Só que o povo começa a tomar algumas atitudes, o povo começa a fazer tomar algumas atitudes, algumas decisões, fazer algumas escolhas, começa a entristecer o coração de Deus. E a Bíblia diz que Deus também tem sentimento, e Deus se entristece com o povo. O povo começa agora a perder o seu sentido, perder tudo aquilo que um dia Deus tinha feito por eles. E chega um determinado tempo que o povo começa a fazer tantas coisas, e Deus fala para Moisés: Moisés, eu não vou mais com esse povo. Olha, Moisés, eu vou enviar um anjo. Olha, eu vou dar vitória, pode ir, mas eu não vou mais com esse povo. Sabe, e perder a pessoa mais principal no meio do caminho, e perder a pessoa mais especial no meio do caminho, e prosseguir viagem sem essa pessoa, a vida fica sem sentido, a vida perde o sentido. E o verdadeiro sentido da vida não é chegar em determinado lugar, mas é com quem a gente vai chegar nesse determinado lugar. A Bíblia diz que Moisés, ele faz a seguinte oração a Deus, fala: Deus, eu não vou prosseguir, eu não vou caminhar, eu não vou chegar até onde tem que chegar com esse povo, se a tua presença não for comigo.
Sabe, a gente está desenvolvendo essa série Prioridades, e a gente precisa priorizar a presença de Deus. Porque o que adiantaria eu conquistar minha casa, conquistar meu carro, minha universidade, ter vários diplomas, se a presença de Deus não for comigo nesses lugares? O que adiantaria a gente chegar em algum lugar sem a presença de Deus? Moisés nos ensina uma coisa extraordinária. Ele fala: Senhor, eu não vou continuar, eu não vou prosseguir, eu não vou dar início à minha viagem, eu não vou prosseguir na minha viagem se a tua presença não for comigo. A gente precisa priorizar a presença de Deus. A gente precisa priorizar a presença de Deus e a peça mais principal da nossa vida, a pessoa mais importante da nossa vida, e não caminhar, e não prosseguir viagem sem a presença de Deus. Há momentos em nossas vidas que a gente vai precisar parar. Há momentos em nossas vidas que a gente vai precisar refletir se a gente perdeu o sentido da vida. E o verdadeiro sentido da vida não é chegar nos seus objetivos, não é chegar no final dos seus sonhos, não é chegar no final das suas conquistas, é com quem você vai chegar no final de tudo isso. Moisés falou assim: não adianta eu chegar em algum lugar sem a tua presença, Senhor. Porque o mais importante da vida não é chegar em algum lugar, mas o mais importante da vida é com quem você vai chegar. Porque Moisés, ele entendeu, ele compreendeu: sem a presença de Deus, nada tem mais sentido na minha vida. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Eu não sei você que está ouvindo essa mensagem, eu não sei qual área da sua vida e qual talvez o momento que você está passando. Eu quero dizer para você, se chegou o momento, se porventura, por algum momento, a vida perdeu sentido para você, talvez você está precisando verdadeiramente parar a sua vida, rever algumas áreas da sua vida e entender e compreender que não tem como mais continuar a viver, a caminhar, a viajar nessa estrada chamada vida, sem a presença de Deus. A presença de Deus é tudo, a presença de Deus, sem a nossa vida, a gente não é nada. Moisés entendeu, ele compreendeu isso, que a presença de Deus era mais importante do que qualquer coisa. A presença de Deus tinha que ir com Moisés. Ele fala: Senhor, não me deixa ir sem a tua presença. Louvado é o nome do Senhor. O povo, ele não compreendeu, ele não entendeu, aquele povo, que seguir viagem sem a presença de Deus era perder o sentido da vida. Aquele pai entendeu que seguir viagem sem a tua esposa iria perder o sentido da viagem. Seguir a viagem da vida sem a presença de Deus é perder o sentido da vida. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Se essa palavra falou com você, compartilhe essa palavra para que ela possa chegar a demais vidas. E assim a obra do Senhor seja feita em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês grandemente. Um abraço, fique com Deus. Amém.